Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV e também do canal Internacionalismo. A gente está começando o correspondente internacional nessa quinta-feira para falar principalmente a respeito da situação no Oriente Médio entre Israel e Palestina, com os novos ataques aí, né, criminosos do Estado de Israel, Estado fantoche do imperialismo, contra o povo palestino que tenta resistir como pode. Já convido você a se inscrever aqui na Causa Operária TV, a comentar também aqui na nossa transmissão ao vivo, a gente vai interagir, a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, e-mail, todas as redes sociais onde você estiver envolvido. E também a se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês, você contribui de uma maneira financeira aqui com o nosso canal para a gente ter cada vez melhores programas. Você também pode se inscrever no canal Internacionalismo, lá a gente vai postar os programas que são exibidos ao vivo na Causa Operária TV e também vlogs, né? A gente já postou o vlog do companheiro Youssef, Vozes de África, falando da situação no Chad, na semana passada. A gente vai postar também o vlog do companheiro Alan Ainer, que inclusive enviou o vídeo aqui para a gente exibir no Correspondente Internacional, e muitos outros vlogs também que a gente vai fazer a respeito de política internacional. Então, você pode ficar atento ali e se inscrever no canal Internacionalismo. Além dos vlogs, a gente também vai postando vídeos que a gente exibe aqui, e outros vídeos aí para vocês poderem acessar e compartilhar também separadamente aí nas redes sociais. Bom, vamos ver então o companheiro Alan Ainer, direto de Montreal, no Canadá, falando a respeito da situação da classe trabalhadora no Quebec, né, falando principalmente dos estivadores e dos professores aí em meio ao coronavírus e também aos ataques aí do governo, tanto de Quebec como também do governo federal do Justin Trudeau. Vamos lá. Boa tarde, companheiros. Aqui é Alain, direto de Montreal, Quebec, Canadá. Eu vou passar para vocês uma atualização dos últimos acontecimentos de algumas categorias de trabalhadores aqui, sobretudo do Quebec, né? Acho que o fato mais relevante é que nas últimas 3 semanas, o Sindicato dos Estivadores do Porto de Montreal, o sindicato SFDC 375, deliberou o fim de um período de paz com o patronado, deflagrando uma greve. Esse período de paz, nessa trégua, ela se deu 6 meses mais ou menos, que foi em 2000, quando eles acabaram com uma greve em agosto de 2020. Eles acabaram com uma greve para sentar na mesa de negociação, só que essa negociação ela não evoluiu e o patronado apresentou uma proposta, a única proposta, dizendo que era a proposta final, uma proposta inaceitável, que contemplava 80 pautas do patronado e somente 4 da classe dos estivadores. E a principal reivindicação deles, da categoria, é o horário de trabalho, né? Eles trabalham 19 dias a cada 21 dias. Então, a categoria decidiu, 99% de aprovação, a deflagrar uma greve. E mesmo antes da deflagração da greve, o governo federal, porque o Porto de Montreal, embora fique na província de Quebec, ela é um porto sob jurisdição federal. O governo federal do Trudeau já ameaçava entrar com uma lei especial para acabar com a greve. E foi o que ele fez. O governo liberal, que inclusive parte da esquerda brasileira adora o primeiro-ministro Trudeau, porque ele vai nas manifestações LGBTQ,
ele tem ele participa desses debates contemporâneos, mas na hora de acabar com o direito de greve, ele não perdeu tempo e entrou com uma lei especial, e a lei especial foi rapidamente aprovada pelo Senado e a categoria foi obrigada a voltar a trabalhar sob pena de receber uma multa milionária por dia, né? Aqui, esse instituto da lei especial seria o equivalente no resultado, né, com a judicialização das greves no Brasil, né? No Brasil, hoje em dia, é hábito de se entrar na justiça e declarar greve ilegal. E aí o juiz impõe uma multa para o sindicato ou para os organizadores da greve. Aqui é uma lei especial. É uma lei flagrantemente inconstitucional, porque ela tira o direito constitucional de greve. Geralmente essa lei ela é questionada na Suprema Corte e se dá grande causa, mas até o questionamento, os efeitos dela já acabou com a greve. Então a categoria decidiu não enfrentar a lei e acabou a greve, em 2 dias de greve. É interessante notar que, primeiro, a farsa desse governo liberal e que boa parte da esquerda adora. Que para essas pautas específicas, sobretudo essas pautas identitárias, é um governo legal, mas quando se trata de direitos dos trabalhadores, esse é o resultado. O governo do Quebec é um governo da CAQ, é um governo da direita, conservador. O François Legault, que é o primeiro-ministro aqui do Quebec, e o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, são que nem gato e rato. Mas quando se trata de atacar o direito dos trabalhadores, estiveram de mãos dadas. O François Legault parabenizou a iniciativa do governo federal e disse muito claramente que é inaceitável qualquer atividade que vá atrapalhar o campo econômico, as atividades econômicas, durante a pandemia e pós-pandemia também, nesse momento sensível. Então ele deu uma clara mensagem, que é o seguinte: por conta da pandemia, não tem direito de greve, não vai ter negociação. Isso é uma questão muito importante porque muitas categorias aqui, no Quebec sobretudo, têm as suas convenções coletivas já vencidas. Aqui, as categorias, elas negociam com o patronado, seja ele público ou privado, eles negociam através de convenções coletivas, né, que vale por um determinado período, finalizado esse período, se renegocia. O ideal é se renegociar antes de acabar a convenção. Muitas categorias estão sem suas convenções coletivas válidas, porque expirou. Então há uma movimentação. Hoje, inclusive, está sendo o segundo dia de uma greve de 48 horas dos professores do CEGEP. O CEGEP seria o equivalente ao Brasil um nível técnico, ao ensino técnico, aos institutos federais, coisas, a grosso modo seria isso. São instituições da província do Quebec muito importantes na formação de mão de obra. Então os professores estão em greve de 48 horas, demonstrando claramente que ou se negocia a convenção coletiva ou eles vão intensificar as greves. Certamente o movimento dos trabalhadores da saúde pós-pandemia vão vir forte, porque antes da pandemia eles já estavam em fortes movimentações e por conta da pandemia a prioridade é dar conta da saúde pública, mas certamente será uma categoria que vai cobrar todo o esforço. Então o que a gente vê são diversas categorias se movimentando e, por outro lado, o governo da burguesia dizendo que é preciso respeitar a situação sensível da economia, então não tem espaço para negociações e muito menos para greve. Então, eu acho que o pós-pandemia, porque as vacinações aqui estão se dando muito rapidamente. Eu, por exemplo,
tenho 41 anos, fui vacinado ontem. As pessoas agora que estão na faixa dos 30 anos já estão sendo vacinadas. Então, vai ser rápido, essa questão vai ser resolvida rapidamente e eu acredito que vão ter fortes movimentações da classe trabalhadora. Vamos continuar acompanhando e sempre que possível vou passar aqui as atualizações para vocês, companheirada, beleza? Por hoje é isso, senão o vídeo vai ficar longo, mas vamos tentar fazer uma coisa mais frequente, tá bom? É isso aí. Fora Bolsonaro, Lula presidente e viva o PCO. Um grande abraço para vocês. Valeu, Alan, nosso correspondente em Montreal, no Canadá. Bom, vamos continuar aí na América do Norte, falando com a nossa correspondente em Nova York, a Adriana Machado, para ver como é que está a situação interna nos Estados Unidos. Boa tarde, Adriana. Valeu aqui de novo contar com você no Correspondente Internacional. Boa tarde, companheiro Vasco, companheiros da Causa Operária TV, um prazer estar aqui de volta. Infelizmente, vendo essa situação, né, na Palestina, os números variam, mas já são mais de 80 mortos, várias crianças, e a gente está vendo manifestações no mundo inteiro contra a situação. Inclusive aqui, teve uma manifestação grande, milhares de pessoas em Manhattan, e a situação está bem quente. Aqui em Nova York é um estado que tem muita ligação com Israel, muitos judeus ricos e muito comércio. Então, em Nova York a gente sente que está muito próximo dessa situação. Ô, Adriana, e quais são as novidades aí nos Estados Unidos com relação à política do Joe Biden? A gente viu que, eu vi uma notícia de que ele está entrando num acordo internacional a respeito do banimento do extremismo na internet, né? Isso daí foi uma notícia veiculada na semana passada. O governo do Donald Trump já havia sido convidado a aderir a essa política contra o suposto extremismo, suposto terrorismo nas redes sociais, principalmente no ano passado, em 2019 também, que é encabeçada publicamente aí pelo governo da Nova Zelândia, né? E aí o governo do Joe Biden anunciou, né, que vai participar desse combate ao extremismo na internet, mas é óbvio que é uma medida política do Joe Biden, porque o que é considerado extremista nos Estados Unidos é justamente o grande adversário do Joe Biden nos democratas, que é o Donald Trump, né, e a ala da extrema-direita do Partido Republicano. Já foi censurado aí nas redes sociais, né, bloqueado no Twitter, no Facebook, a rede social que ele tentou aderir a Parler foi banida da internet. E além disso, do outro lado, do outro extremo, né, tem a esquerda representada desde o ano passado, principalmente pela população negra, pelo movimento mais radical aí do movimento negro, que luta aí pelo armamento, né? Utiliza armas e luta pelo direito de autodefesa aí contra os ataques da direita e do Estado. É mais um episódio aí da política de despolarização, né, por parte do imperialismo. Os Estados Unidos também é um país muito polarizado, e o Joe Biden adere a essa política oficialmente agora nesse acordo aí, para censurar qualquer manifestação que seja
de polarizada, né, que eles chamam de extremista, seja da extrema direita, mas também da esquerda, aí que a gente sabe que é o alvo principal nisso. Você tem novidades aí nos Estados Unidos? Eu vi sobre esse assunto da censura na internet. A Nova Zelândia ele já vem fazendo propaganda de quão maravilhoso é o governo da Nova Zelândia, né? Me lembra um pouco assim o Macron, Trudeau, esses países que apoiam o imperialismo. E esse chamado, né, de Christchurch, que chama para censurar a internet, é mais um passo que a gente vê aí que se dá, que o Biden faz o compromisso de seguir, de censurar as redes, e que a gente vê que os únicos que são censurados são da esquerda, né? O principal são os que não concordam com o governo ditatorial, fascista, que os Estados Unidos apoiam aí pelo mundo. Esses dias teve um evento aqui, ainda não está muito bem explicado, a Colonial Pipeline, um gasoduto aqui no leste dos Estados Unidos que foi hackeado e o gasoduto parou de funcionar, teve muita gente que ficou com medo de não ter gasolina, muitas filas nos postos de gasolina, medo do preço aumentar. E o Biden hoje falou que esse ataque de hackers veio da Rússia. Aí hoje ele falou que não foi do governo russo, mas que é um grupo que chama Dark Side, eu acho, que eles falam Rússia e leste europeu. Parece que eles receberam um pagamento da companhia que é dona do gasoduto, e ainda tá aparecendo notícias. A gente não sabe o que é, exatamente que aconteceu, qual que vai ser o resultado disso. Eles estão falando que não é para preocupar, que não vai ser nada, mas eu acho que isso mostra aí um pouco, ou pode ser usado como desculpa, né, para censurar ainda mais as redes, porque eles falam que foi um ataque de hackers. O Biden, em relação à Palestina, o Blinken, que é o secretário de Estado, falou que a coisa mais importante que os Estados Unidos pode fazer agora é exatamente o que está fazendo. Então, a gente vê que não vai ter muita mudança na posição dos Estados Unidos. Ele falou que quer pedir para desescalar a situação. O Biden falou com Netanyahu e disse que Israel tem direito a se defender, mas que espera que a violência termine. Ou seja, os Estados Unidos vão continuar apoiando Israel, e o que está acontecendo é um massacre dos palestinos. Eu acho que não começou, mas um dos fatores que fez essa violência escalar foi aquela decisão do Trump de 2017 de declarar Jerusalém como capital de Israel, que deu muita força para as pessoas de Israel para continuarem e intensificarem o massacre dos palestinos. Esse conflito começou lá no Sheikh Jarrah, que é um bairro de Jerusalém antiga, que
eles tiveram uma... Eles estão tentando expulsar os palestinos das casas que eles moram nesse bairro. E tinha decisão do judiciário se ia poder tirar os palestinos das casas deles ou não, e foi isso que começou os confrontos. Os palestinos estavam no mês do Ramadã, que é o mês sagrado para eles, que eles fazem jejum, e hoje é o último dia, que era para ser o dia de celebração, de terminar o jejum, de celebrar todo o esforço, e no meio dessas rezas, eles foram atacados lá em Jerusalém, lá na mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa. Então, a gente vê que é uma tentativa, continua a tentativa de limpeza ética, né, de Israel em relação aos palestinos. E aqui em Nova York, como eu falei, que a gente tem muita ligação com esse conflito por causa da grande influência dos judeus aqui em Nova York. Em 2015, teve uma votação, porque tinham esses movimentos de apoio à Palestina já tem muito tempo que acontecem. Tem um movimento que é um movimento de boicote, que começou aqui para boicotar Israel e o comércio com Israel. E aqui em 2015 teve uma votação que eles decidiram quase unanimemente na Assembleia do Estado aqui de Nova York que o boicote era proibido, e as pessoas começaram a ser perseguidas se elas quisessem fazer esse boicote ajudando a Palestina. Empresas que seguiam boicote também, o nosso governador maravilhoso, Andrew Cuomo, começou a exigir que as agências estaduais parassem de fazer acordo com essas empresas que apoiavam o boicote. Então, uma situação que fica muito grave para aqui, para os Estados Unidos. O interessante notar que os judeus ortodoxos todos apoiam a Palestina contra os sionistas. Então, tinham muitos ontem no vídeo das manifestações, a gente vai ver. Então, essa questão da censura, da internet, ela vai continuar, né? Porque ela já existia em vários outros lugares, por exemplo, da tentativa do boicote, já era proibido, e agora com esse movimento de censurar a internet, a gente vai ver muito mais, né? Qualquer dissidência em relação à posição dos Estados Unidos, que é de total apoio a Israel, vai ser censurada. Aqui em Nova York, eu não sei se agora tem que... Não, é nos Estados Unidos inteiro. O orçamento de ajuda para Israel é 3,8 bilhões de dólares. E eles ainda garantem 8 bilhões de ajuda de empréstimos para Israel. Então, é muito dinheiro, é muito interesse, e os palestinos que sofrem nessa história. Desde que o Trump fez essa decisão de mudar, de aceitar, né, a posição de Israel de que Jerusalém era capital de Israel, as tensões... Ele foi o primeiro presidente de toda a história dos Estados Unidos a entrar nessa briga. Eu acho que, inclusive, porque o Trump ele morava aqui em Nova York, tem muitos contatos com muitos dos
judeus que têm influência nessas relações comerciais de Nova York com Israel. Então, e o que a gente esperava, né, o Biden, quando ele foi eleito, a gente esperava não, o normal, assim, para alguns esquerdistas que acreditavam que o Biden ia ser o presidente maravilhoso que eles estavam prometendo, tinha uma expectativa de que o Biden ia voltar atrás nessa decisão do Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. E, obviamente, isso não aconteceu. O Biden não falou nada. E agora ele está sendo pressionado a se manifestar, mas a maioria dos democratas também apoiam Israel. Aqui em Nova York a gente vai ter votação para prefeito esse ano, e um dos candidatos mais importantes do Partido Democrata, que é o Andrew Yang, que foi candidato à presidência e que fez um acordo com o Biden naquela época que eles estavam tentando tirar o Bernie da jogada. Ele foi um que saiu da corrida para apoiar o Biden antes, para tirar a chance do Bernie. E agora ele está colhendo os frutos do acordo que ele fez, concorrendo à prefeitura de Nova York. E ele saiu no primeiro dia ele pareceu até meio louco, assim, numa defesa de Israel, sem dúvida, abertamente, assim, e sofreu muitas críticas por causa disso. Agora ele está meio que voltando atrás. Mas é óbvio que para o Partido Democrata, tanto para o Partido Republicano quanto para o Partido Democrata, o apoio a Israel é essencial, porque Israel, o país fascista, é só mais um daqueles que o imperialismo apoia pelo mundo. Vamos ver aí uma reportagem do Brasil de Fato, que situa a gente no que está acontecendo ali na região do Oriente Médio. إذا الآن قصف موقع القادسية غرب مدينة خان يونس كما نشاهد الآن. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله ישראל. אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות. I have to admit, I have been always trying to understand the Turkish behavior, the sources of conduct of Turkey. Bom, agora que a gente entendeu, né, exatamente o que está acontecendo,
Vamos aí às atualizações e a nossa produção pode ir exibindo aí as imagens, né, dos bombardeios israelenses, tudo, enquanto a gente vai conversando aqui sobre o que está acontecendo na Palestina, né? O Israel tem o costume de bombardear os palestinos, isso daí acontece toda semana, né? Só que na semana passada isso daí alcançou proporções que não eram vistas desde 2014, né? De anos em anos, Israel faz esse tipo de ataque mais pesado contra os palestinos, e as imagens que a gente vai ver são imagens bem fortes, né? E no caso do que está acontecendo agora, começou na semana passada, quando, bom, a Adriana falou, né? Os palestinos e os árabes em geral estão aí no mês do Ramadã, termina hoje, e a sexta-feira passada foi o dia de Al-Quds, que é a última sexta-feira do mês do Ramadã. É um dia sagrado, o mês é um mês sagrado para os árabes, né? E a sexta-feira de Al-Quds é um dia também especial para os palestinos e árabes. Em meio a isso, o governo israelense começou a remover famílias aí do bairro, né, que a Adriana falou, Sheikh Jarrah. São várias famílias que moram nesse bairro, que fica em Jerusalém Oriental, onde vivem, né, judeus e árabes palestinos. Isso daí foi acompanhado, esse né? bairro Pode falar. Muitos dos palestinos que moram lá mudaram para lá depois de 48, foram expulsos de suas casas em 48 e mudaram para lá, e agora estão sendo expulsos de novo, né? É um movimento muito grande que está acontecendo agora de israelenses colonizadores que expulsam os palestinos das suas casas, e agora está começando também nesse bairro. O Israel tem uma política frequente aí de colonização de territórios palestinos, né? Somado a isso, houve aí ataques das forças de segurança israelenses contra uma mesquita, que é o que a Adriana falou, né? A mesquita de Al-Aqsa. Esses ataques ocorreram em um dia, e logo em seguida, que deixaram 100 feridos, né? Foi no sábado, e logo em seguida houve, na segunda-feira, um novo ataque também com centenas de feridos. Nesse ínterim aí, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina começaram também a retalhar, né, com seus mísseis contra o território israelense partindo de Gaza. E ao mesmo tempo também começou a haver vários protestos de palestinos que moram em várias regiões de Israel aí, que também foram protestos reprimidos. Vários distúrbios aí têm ocorrido no território israelense. O que muito se fala, né, é a respeito da violência no conflito, que seria uma guerra, né, ou de qualquer forma o início de uma guerra, indo para uma guerra. Só que uma guerra é feita aí entre forças que são minimamente equiparáveis. No caso de Israel e da Palestina, não tem comparação aí entre o poderio bélico do Hamas e da Jihad Islâmica e o poderio bélico israelense, que é de última geração, né? A tecnologia militar de Israel é uma das mais poderosas do mundo, que tem aí total ligação com o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. O exército israelense, todo mundo sabe que ele é todo produzido aí
pelos Estados Unidos. Isso daí não foi durante o governo do Donald Trump somente, mas isso daí vem desde 1948, aí, com a instalação do Estado de Israel, que sempre foi um fantoche dos Estados Unidos no Oriente Médio, controlado, né, totalmente aí pelo imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. E os bombardeios por parte das forças palestinas, né, que são, via de regra, impedidos, né, pelo sistema antiaéreo do governo e das Forças Armadas de Israel, e também cujos mísseis aí são muito fracos, né, comparados com os de Israel. Isso daí não passa de uma desculpa para o governo israelense, né, aumentar os ataques aí contra a população palestina, principalmente em Gaza. Sejam os bombardeios que vocês viram aí, né, muito pesados por parte das Forças Armadas israelenses, seja a repressão contra os palestinos que vivem em Israel, como, né, desocupação ali de terrenos onde vivem palestinos, ou ataques da polícia a mesquitas, onde os palestinos fazem ali o seu culto. O próprio Ministério da Saúde da Palestina, ele alertou aí que os habitantes de Gaza estão em estado de pânico, já são, né, número aí entre 50 e 80, 50 e 100 mortos no lado palestino, e você consegue contar nos dedos aí os mortos pelo lado israelense. Isso daí, como sempre acontece, né? Sempre no conflito entre Israel e Palestina, os mortos do lado palestino são inúmeras vezes maiores, a gente pode multiplicar aí pelo menos por 10, né, com relação aos mortos do lado israelense, que geralmente são soldados, enquanto que do lado palestino são civis, crianças, mulheres, idosos também, né? Por isso que a gente não tem como chamar realmente de uma guerra isso daí, mas sim de uma opressão, né, de um genocídio, inclusive, do povo palestino por parte do Estado de Israel. E não se trata de ser um genocídio praticado pelo povo israelense, pelo povo judeu, né, mas sim pelo Estado fantoche de Israel, que é controlado pelos Estados Unidos principalmente. A gente defende, né, que haja um Estado único, tanto para judeus como para árabes, nessa região, como era, né, antes de 1948, e que esse Estado aí seja um Estado democrático controlado pelos povos árabe, judeu e cristão, né, que vivem nessa região sem qualquer interferência do imperialismo, porque a gente precisa entender que tudo isso que acontece, né, seja em Israel e Palestina, seja em qualquer lugar do Oriente Médio, e seja em qualquer lugar do mundo, em última instância, né, é causado pelo domínio do imperialismo, né, sobre os povos do mundo. O Irã também ele tem sempre ajudado, né, o Hamas e os palestinos nessa questão de Israel, e já declarou, né, diversas vezes desde a semana passada, o seu apoio à Palestina, e existem aí também boatos de que o Irã poderia, inclusive, enviar 20 mil mísseis de uma única vez contra o território israelense, né? A Síria também é outro país que entra em conflito com Israel e é bombardeada sistematicamente pelas forças armadas israelenses, né? Israel atua aí como um preposto do imperialismo no Oriente Médio, justamente para que o imperialismo possa controlar não só o povo israelense e judeu, mas também os povos árabes. Lembrando que o governo do Benjamin Netanyahu é um governo extremamente frágil, né? Já recentemente não conseguiu formar maioria no governo, teve que chamar eleições durante 3 vezes seguidas, né? O governo é um governo aí totalmente costurado, né, com a oposição. Então, o próprio Benjamin Netanyahu ele não tem apoio da população do seu próprio país. A própria população judaica israelense não apoia o Benjamin Netanyahu,
né? Então o imperialismo precisa segurar as pontas aí, e uma dessas maneiras, né, é exterminar praticamente o povo palestino. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso, Adriana? Eu queria chamar a atenção para a situação da Palestina, que assim, os palestinos que moram em Israel, eles, apesar de estarem lá há mais tempo do que os judeus, eles não têm nem cidadania, né? Eles não têm direito nenhum, como a gente vê, pode ter as casas tomadas a qualquer momento, tiveram problema para conseguir vacinas, e os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia estão completamente cercados, sem saída para lugar nenhum que não seja passando pela opressão da polícia de Israel. Então, é por isso que é impossível para eles terem uma resposta à altura, porque eles não conseguem ter o mínimo, o básico, que é água, hospital, escolas, eles não têm nada. Normalmente vivem numa situação de total dependência de Israel, e Israel não deixa eles praticamente respirar. Para se moverem dentro da cidade, eles têm que passar pelos checkpoints, né, e sofrem uma opressão tremenda. E então a gente vê todo esse dinheiro que sai dos Estados Unidos para Israel, a maneira de controlar, né, a região, que é uma região tão rica em petróleo, e Israel é o ponto, a existência de Israel, ela começou por causa da vontade do imperialismo de manter o poder ali na região, né? Então, todo o conflito tem por trás um interesse imperialista. E... Vamos... Bom, pode terminar, que a gente já vai exibir, inclusive. É isso. Tá. Vamos ver, então, protestos aí pelo mundo que em defesa do povo palestino. Vamos ver depois, quando voltar, a gente comenta, Adriana. Sim. Free Palestine! Sorry? Hilfe und kommt Berlin. Lasst euch nicht provozieren. Bom, Adriana, você quer comentar?
Eu queria comentar esse último vídeo aí da polícia prendendo os manifestantes na Alemanha. A gente vê que existe uma relação entre a opressão imperialista no mundo inteiro, né? Eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Aqui, quando teve esse protesto de apoio à Palestina, imediatamente o pessoal que tinha saído para protestar contra a violência dos manifestantes, da polícia contra os manifestantes na Colômbia, se juntaram. A gente vê aqui a polícia em Nova York e nos Estados Unidos em geral, ela vai treinar lá com Israel. Esse apoio dos Estados Unidos, eles usaram muito para desenvolver a segurança, exatamente pela questão palestina. Eles desenvolveram espionagem, segurança. Então, muitos policiais, chefes policiais daqui dos Estados Unidos vão para Israel para treinar. E a gente vê não só as pessoas que protestam em apoio à Colômbia e à Palestina, mas também o movimento do Vidas Negras Importam. Estão todos se juntando, entendendo, eu acho, que o imperialismo é o inimigo e que está oprimindo todos da mesma maneira. Quando a gente vê a polícia, a gente estava comentando outro dia que a polícia atira nos manifestantes e muitos continuam cegos, muitos ficam cegos, perdem os olhos. Acontece aqui, acontece na Colômbia, acontece na Palestina. Os gases lacrimogêneos que eles jogam, que a gente vê em todo lugar, são iguais aos que eles usam lá em Israel. Então, essa opressão policial, e agora que a gente vai ver começar a censura na internet, né? Ela está ligada com todas esses conflitos, e o imperialismo meio que dita a maneira com que a dissidência vai ser oprimida, né? Então, eu acho que, para mim, é animador ver que as pessoas estão se juntando, as casas estão se juntando, e está tendo um internacionalismo mesmo, né? Da questão da luta de classe. Beleza. Obrigado, Adriana, pela sua participação. A gente vai ficando por aqui no Correspondente Internacional. Obrigado também a todo mundo que acompanhou, a Cecília Maria, Diogo Pires, Desta Vez Eu Consigo, Lino Alves, sou eu, Angelina Silva, Matheus, Carlos Adustos, o Orlando F. Filho, e agradeço aqui ao superchat e super sticker do Ernesto Abdala Filha, Desta Vez Eu Consigo, e do Sou Eu. A gente volta na próxima quinta-feira às 4 da tarde com mais um Correspondente Internacional ao vivo na COTV, e você também pode assistir o nosso programa no canal Internacionalismo, onde a gente vai postar vários vídeos aí, vlogs, e também vídeos mostrando tanto a questão Palestina e Israel, o conflito, como tudo sobre política internacional, sempre de um ponto de vista internacionalista, anti-imperialista e marxista. Até a próxima quinta-feira. Fiquem agora com o J5, cobertura ao vivo aí dos atos aqui pelo Brasil contra a chacina no Jacarezinho e pelo fim da polícia. Tchau, pessoal.